passando. Ah, agora deu certo, hein? Ótimo. Érico, tudo bem? Tudo bom? Ah, agora sim. Tô te ouvindo, Tudo bem. tô te vendo. Assim, a gente estava aqui se preparando para poder começar a conversação. E vocês estão Tudo bem? bem? Como que tá as coisas aí? A saúde, principalmente? Como que está? Tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo, graças a Deus, tá tudo bem. Mas o mais importante é isso, é saúde. O resto a gente corre atrás, né, gente? Um pouquinho, doutor, tem meu irmão que tá tentando... O resto corre atrás, o resto tenta resolver e assim vai. Meu irmão tava... Opa, peraí. Meu irmão tentou me ligar aqui bem agora, quando a gente tava tentando falar, peraí. Opa. E dependendo da ligação cai, né? Dependendo da ligação acaba caindo. Exatamente. Doutor, então, o que eu, na verdade, em olhando alguns vídeos seus, eu acabei quase que encontrando a resposta... A solução. A solução do que eu estava querendo perguntar para você. Que legal, que legal. Porque, na verdade, o que eu estou querendo ver, lá na minha área, são 438 hectares. Esses 438 hectares, eles estão sob uma ação de uso capião, né, com você, juntamente com você, né? Então, o que a gente estava querendo fazer? Eu estava querendo desmembrar, entendeu? O objetivo era... Desmembrar essa área do uso capião. Seria essa área. Seria a área do uso capião, né? São os 438 hectares, eu queria desmembrar. E vocês querem desmembrar por qual motivo? Porque quer vender parte? O que vocês estão pensando em fazer? Tem essas duas possibilidades. Talvez pode ser que eu venderia uma parte, porque agora deu uma valorizada ali na região e outra ali, eu estou no bioma Amazônia, está um pouco meio complicado e eu não estou querendo ficar investindo muito. Então nós estamos tentando bater um projeto lá de piscicultura, já começamos, né? E eu vou precisar, eu estou com 438 hectares, então, para me bater esse projeto, eu não vou precisar de mais que 50 hectares, na verdade. Entendi. O resto lá na Amazônia, já 80%, já tem que ficar de reserva legal, né? Entendi. Então, finalmente, o que acontece? São vários critérios, porque, para mim, lá no Mato Grosso, lá no município de União do Sul, para que eu esteja alinhado com a agricultura familiar, 438 hectares eu não consigo ficar alinhado para me poder obter umas facilidades a nível de financiamento no banco, crediário, uma coisa para tentar bater um projeto, não só, né, com recursos próprios meus, entende? Então, seria mais interessante para a gente ter uma propriedade menor que 438 hectares. Na verdade, a gente tinha que ter menos de 400. Mas aí, eu conversando com meu irmão, a gente estamos aí numa dúvida. Já a gente queria ver se seria possível, como é que seria os procedimentos para a gente poder... E vocês separaram a área já? Ela está separadinha? Como que tá? Eu poderia tentar te mostrar... eu tinha feito uns desenhos aqui no... Sim, eu tenho desenho, porque eu tenho toda a área desenhada como é que se chama, no logiciel de desenho, fio de área. Tem a topografia, então, né? Tem toda a topografia desenhada ali no fio de área, onde eu faço as modificações, faço o que eu quero, faço os desenhos. Então, eu já tenho a área que eu pretenderia desmembrar, eu já tenho ela traçada no logiciel, no programa. Porém, lógico, a gente teria que definir direitinho, no caso eu lá e meu irmão. Mas a questão era, quais os procedimentos seriam eu deveria fazer para poder desmembrar o área em uso capião? Conta comigo sim. Na verdade, quando nós temos uma ação de uso capião-andamento, o que nós temos que fazer? Qualquer alteração pode ser vendido sim, né? Vendida a posse, a gente pode vender aquilo que a gente tem. No caso, a posse. A posse seria uma forma de você vender o que você tem. Você tem a posse, pode vender a posse.
você venderia essa posse parcial. Então a ação de usucapião, na verdade no finalzinho dela vai um perito para fazer o levantamento topográfico. Esse perito vai levantar a situação fática. Então se já vendeu parte da posse, se alguém comprou parte desse imóvel irregular, ele que vai, né, ele ou ela vai se virar para regularizar esse imóvel. Você está regularizando o que você tem, a situação real, a situação fática. Então essa é a ideia, né? Quando nós falamos de uso capião, dá para fazer sim. O uso capião você consegue alterar, como qualquer ação, alterar o pedido, o objeto da ação, no decorrer da ação, porque as coisas mudam, né? As situações ocorrem. Então, o grande segredo seria o quê? Vender a cessão de direitos possessórios e afins dessa área, cessão de direitos possessórios e afins, é o nome correto, pode ser um instrumento particular, pode ser um instrumento público, tanto faz, e a pessoa, o grande segredo, ela compra com uma cláusula de suma de posse, ou seja, ela vai tentar regularizar esse imóvel com base na posse. Esse objetivo a pessoa consegue, porque a soma de posse eu faço uso capião com um dia de posse no meu nome. Então não atrapalha o uso capião de vocês, só vai ter que ser bem explicado isso, o uso capião, nesse uso capião já em andamento. Em relação a quem comprar, ela vai fazer o uso capião dela com a cláusula de soma de posse, ela vai usufruir da posse de vocês. Então é possível com um contrato correto. O contrato correto é a cessão de direitos possessórios e afins. Então dá para fazer sim, dá para fazer sim. Se ajuda vocês, tem que fazer. Porque às vezes ajuda financeiramente, né? Na verdade, seriam duas as possibilidades. No momento, eu pensei de separar porque como eu e meu irmão, então eu pensei, bom, como essa área lá, ela é muito, geograficamente, fisicamente a área, ela é muito perfeita. Então, quer dizer, tem um córrego que corta a fazenda bem no meio, deixando mais 236 hectares de um lado, 202 hectares do outro lado. Então eu tinha pensado, bom, vamos pegar o córrego que tem ali e vai ser já vai ser uma fronteira, um limite físico, natural. E já fazia, então a gente dividiria assim, uma parte lá para o meu irmão, uma parte seria outra parte a minha. Só que se eu fizesse isso com o meu irmão, nós seríamos obrigados por exemplo, meu irmão seria obrigado de entrar com outro processo de uso capião. Na verdade, o uso capião, já que ele está em andamento, dá para consertar ele, né? Dá para você, não consertar, né? Dá para você atualizar, acho que é o termo correto. Você vai atualizar ele porque houve uma mudança da situação fática, da posse. Então você consegue atualizar ele nesse sentido. Dá para fazer isso sim, você atualiza ele nesse sentido. Em relação ao uso capião, o seu não tem prejuízo, né? Na verdade, dá para atualizar, inclusive porque não foi feita a perícia ainda, que é no finalzinho do processo. Em relação à venda, é soma da posse. Cessão de direitos possessórios com cláusula de soma de posse. Então, quem compra consegue, com esse contrato, fazer reurb, uso capião também, consegue regularizar. E se vocês quisessem dividir o imóvel de outra forma, também dá, né? Então, um irmão assume a posse de outro pedaço, isso dá para fazer sim. Daí, bom, isso foi uma primeira ideia que nós tivemos. O objetivo seria de nos alinhar com, né, a agricultura familiar lá da região, para poder ficar mais fácil e tal, o acesso em banco. Depois nós tivemos outra ideia. Depois a outra ideia que veio foi, bom, a gente tem essa área aí e, na verdade, aquilo que a gente fazer ali, porque o projeto que a gente tem, que é a piscicultura, a gente vai precisar no máximo 50 hectares, então eu queria tentar vender ali uns 200 hectares, aí já não seria mais para o meu irmão. Aí eu já queria separar ela mesmo, desmembrar, né? Seria então entrar com o processo de desmembrar essa área para colocar essa parte mesmo à venda, mas já não seria entre eu e meu irmão, já seria para quem quiser comprar a área no caso. Entendi, já seria uma transação diferente. Então, dá sim, se isso faz bem para vocês financeiramente, vocês acham que ajuda a levantar recursos até para poder, né, pagar benfeitorias, manutenções, não tem nada de errado não, viu gente? Não tem nada de errado não. Dá para fazer muito bem, dá para fazer muito bem. E acontece muito, inclusive, quando é imóvel rural, imóvel muito grande, porque você vender parte da posse, você consegue levantar receita, né, para investir no seu negócio. Então é possível sim, viu? Seria também, lógico, seria isso também um dos motivos, porque lá no Mato Grosso tá muito complicado a questão, quando a gente, no caso, ali eu tô dentro, o bioma é o bioma Amazônia, o ecossistema ali é o Amazônia, então ficou complicado, super complicado de trabalhar,
a gente não consegue ter liberação de licença para poder desmatar, né? O Mato Grosso, se a gente quiser trabalhar, tem que desmatar, você tem que abrir área. Então a gente não consegue licença fácil para poder abrir. Está ficando muito complicado. Então, o que tem acontecido? Finalmente eu tenho investido muito dos meus recursos próprios e a gente está pensando, bom, isso está começando a ficar um pouco bem pesado. Então o objetivo seria realmente de vender uma área, um pedaço, né, para a gente captar um pouco de recursos, terminar o nosso projeto, que seria a piscicultura, e vai lá e continuar no... E vocês já têm certeza do tamanho que vocês precisem para fazer o negócio de vocês, né? Para dar andamento ao negócio, né? Exatamente o que a gente precisa, sabe? Não vai mudar nada, né? Em termos de espaço, para vocês é uma grande vantagem. Então, tem que fazer, gente. Só vende com... A única coisa que eu peço para vocês, o cuidado que vocês têm que ter, né? Tem que ser bem orientado, é vender cessão de direitos possessórios, porque amanhã, depois, a pessoa não pode reclamar. Ela sabe o que está comprando, se vocês sabem o que está vendendo, e é a pessoa que vai correr atrás para regularizar esse imóvel, normalmente através de uso capião também. Esse contrato tem a soma da posse, dá para somar com a posse de vocês, e a pessoa faz uso capião no nome dela, né? Então, é possível sim. Doutor, a cessão de direitos possessórios, como é que eu faria? Lá como é que eu faria isso? Como é que isso? A cessão de direitos possessórios e afins, com cláusula de soma de posse, é um instrumento, é um contrato, né? Só que é um contrato que foge do artigo 108 do Código Civil, porque o artigo 108 do Código Civil, ele obriga a fazer qualquer transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, obriga a fazer por escritura pública. Então, a posse você consegue fugir dessa formalidade, em regra, né? A posse você consegue. Então, você contrata um advogado da sua confiança e ele ou ela vai lavrar, né? Vai elaborar um instrumento particular de cessão de direitos possessórios e afins. Um exemplo aqui, o que eu preciso saber para fazer um contrato desse? Eu preciso ter os dados do comprador, da posse, e o valor do negócio, a forma de pagamento, e aí eu vou criar cláusulas contratuais para proteger vocês, né? Para poder fazer um negócio onde a parte também consiga regularizar amanhã ou depois através de uso capião com facilidade, entendeu? Sim. Então, doutor, no caso, se, por exemplo, se eu defino a área que eu quero vender, eu estou com a área definida, eu proponho isso para alguém, essa pessoa decide de comprar, o que é que você nos aconselharia? Era de entrar em contato com você para a gente poder fazer, né? A pessoa tendo interesse, eu vou comprar, eu já sei das condições, eu sei que as transações imobiliárias são assim, eu quero comprar. Aí você me procura, passa o valor do negócio, a forma de pagamento, os dados do comprador, sempre se for casado, marido e mulher, né, o litisconsórcio necessário nas ações, e um contrato ideal que tenha também. E aí vamos fazer um contrato bem forte para facilitar para a pessoa regularizar e ajudar vocês a não assumirem uma responsabilidade com vocês. No Brasil tem a soma da posse, né? Então a pessoa que compra uma posse, compra um imóvel regular, rural, urbano, ela consegue com um contrato bem feito de soma de posse, com soma de posse, a cláusula de soma de posse, uma cessão de direitos possessórios, ela consegue regularizar, né, com facilidade. É uma realidade, né? Você consegue somar a posse ou de forma originária, eu recebo dos meus pais, ou derivada. Então, eu faço um contrato de cessão de direitos possessórios porque eu comprei a posse, que é o caso de vocês, né? Doutor, deixa eu só anotar esse nome, porque você me falou... Anota aí, é cessão de direitos possessórios e afins. Cessão de direitos possessórios e afins. Direitos possessórios. Isso, e afins. A posse, ela pode ser comprada, ela pode ser vendida, não tem nada de errado, nada de absurdo. É muito comum no Brasil. Tem até o enunciado que fala disso. Enunciado 492. Enunciado 492, da 5ª Jornada de Direito Civil. Você tem o direito de posse. Então você pode vender. A pessoa que vai comprar a posse, ela tem que estar ciente que está comprando a posse e ela vai regularizar. Regularizar como? Através de uso capião. Ela vai provar os mesmos requisitos que vocês estão provando na ação. Posse, mans pacífica e animus domini. A única diferença é que a posse dela é o quê? Somada, né? Sim, sim. Só que no caso, doutor, por exemplo, como os 438 hectares eles já estão sob a ação de uso capião. Já estão. No caso, a pessoa que compra de mim, ela e depois individualmente ela tem que fazer o processo, uma outra ação de uso capião para ela individualmente, ou vai valer
a minha, no caso a minha que está sendo vendida. Importante eu explicar bem isso, viu? Presta bastante atenção. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me falam, tá? Ó, vocês podem vender a posse. Isso é normal no Brasil, não tem nada de irregular. Só que a pessoa que compra a posse, ela tem que fazer o uso campeão dela, é o certo. Ela não pode aproveitar o uso campeão de vocês, não tem como fazer isso. Tem gente que faz o quê? Corretor, advogado que não é da área, faz um contrato e coloca uma obrigação de fazer dentro do contrato, falando, ó, se eles ganharem o uso campeão, vocês terão a obrigação de transferir para eles. Isso é perigoso. Por que perigoso? Vocês assumiram um pepino. Porque amanhã depois, tudo bem, a chance de vocês ganharem o uso campeão é enorme, mas amanhã depois vocês ganham o uso campeão, o cartório não aceita essa transmissão parcial. Outra coisa, como que vocês vão transmitir partes? Vocês vão ter que desmembrar na prefeitura antes, desmembrar no cartório, ou seja, não é tão simples como parece, né? Então, eu costumo dizer nas aulas que é um erro grotesco do advogado que faz um negócio desse, porque já que vocês querem vender um imóvel que é objeto de uso campeão, então faz o quê? No uso campeão atualiza ele e fala, ó, nós decidimos ceder a posse, parte da posse do imóvel, então a posse fática é essa aqui. Fala isso, ou o perito mesmo vai descobrir no final, se não falar nada também. E quem compra vai regularizar o imóvel do jeito que achar melhor, dentro das suas condições. Mas vocês não ficam dependendo dessa pessoa e nem essa pessoa de vocês, né? Isso é um perigo, né? Sim. E, doutor, e como a gente está lá, por exemplo, então, como a gente está lá no Mato Grosso, que está um pouco longe de São Paulo, se, por exemplo, o comprador, então eu acho um comprador, e o comprador, a pessoa que quiser comprar de mim, eu vou indicar o meu advogado para poder lavrar essa sessão de direitos possessórios, né? Processórios. Isso, vai elaborar, né? Vai elaborar a sessão de direitos possessórios bem feita, vai reconhecer firma, vai ter assinatura de 2 testemunhas, tem validade jurídica, né? Claro que tem. Então, a pessoa que está comprando tem que entender isso. É normal, né? É o contrato de gaveta, né? É o contrato de gaveta feito da forma que tem que ser feita. O ideal é sempre vender e comprar registro, mas no Brasil sempre nós vamos ter a venda da posse. É comum, é cultural, só que tem um jeito certo de fazer, e a sessão de direitos possessórios. O problema é que muita advogada, tudo é compra e venda, né? Aí tá errado. E sobretudo lá do Mato Grosso, hein, doutor? Lá no Mato Grosso, lá no norte do Mato Grosso é muita posse. Porque nós temos várias questões polêmicas sobre o uso campeão. Só que a soma da posse não é nada polêmico. Soma da posse complementar, é algo já que acontece no Brasil. Então não tem nada de absurdo. Já tem. Eu falo que o uso campeão de herdeiro, o uso campeão de bem público ainda é um tema polêmico. Mas a soma da posse é algo muito tranquilo. É prevista no enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil. É prevista também no Código Civil. Então, soma da posse é algo normal, não chega a ser um tema polêmico. Doutor, o que eu ia perguntar, na verdade, seria o seguinte, sendo eu vendedor, se eu acho então um comprador, se por acaso o comprador fala assim, não, mas eu quero lavrar essa sessão de direitos possessórios aqui no Mato Grosso, seria a pessoa, ele faz por quem ele quiser, ou seria melhor que, em sendo você que já que conhece o processo, a ação... Posse, a compra e venda de posse, ela pode ser por escritura pública, tem tabelião que faz. Muitos tabelião não fazem, né? Tabelião de notas. E ela pode ser feita por um instrumento particular, então o advogado ou a advogada que vai fazer. O ideal é que seja feito por um advogado da sua confiança, mas isso, se vai impactar no negócio, não tem problema. Faz lá com o cartório ou com o advogado da outra parte, não tem problema nenhum, né? O que precisa fazer é você corrigir, olhar, para ver se não tem nenhuma cláusula que prejudique você. E cuidado, hein? Esse negócio de fazer um contrato onde você fica com a obrigação, depois regularizar, transferir para a pessoa, não é bem assim, isso pode ser uma fria, né? Porque transferir para o seu nome com o uso campeão, você vai. Forma originária de adquirir propriedade. Você tem os requisitos, posse, mas pacífico, nos donos, você vai conseguir. Só que o problema qual que é? O problema é que como que você vai transmitir uma fração ideal? Não funciona assim. Você vai ter que desmembrar na prefeitura, vai ter que desmembrar no cartório, então vai te gerar um outro trabalho, um outro gasto. Já que você está fazendo uso campeão, pensando de forma estratégica, inteligente para gastar menos, segue com o seu uso campeão já com a área que você quer, a situação fática, tira essa área que você vai vender, tira do seu uso campeão, você tem que tirar. E aí essa pessoa que comprou a posse, ela vai se virar para regularizar. É objeto do negócio. Eu não assumo responsabilidade nenhuma. Entendeu?
Tudo que a gente assumir responsabilidade pode entrar numa fria, né, gente? Vocês têm um uso capião bonito aí, tudo para dar certo. Vocês vão arrumar uma fria, uma cláusula de obrigação de fazer que tem que entregar para a pessoa. E aí? E se não der certo? Né? E se vocês não ganham uso capião? Não é o caso, eu acredito que não. Eu acredito que vai dar tudo certo, tá bem robusto. Mas se vocês também ganham, como que vai fazer para transferir para a pessoa? Não consegue. Tem que desmembrar o imóvel. Então tem que tomar cuidado, hein? Pode arrumar sarna para se coçar, não. Ok, tá anotado, anotei. Mas bom, mas eu perguntei isso porque às vezes lá no Mato Grosso, como a gente está ali perto de Sinop, a gente está lá no norte do Mato Grosso, lá em cima, perto de Sinop. Então o que acontece? Às vezes, normalmente se eu achar alguém para comprar, vai ser dali da região. E às vezes a pessoa, lógico, eu vou falar para a pessoa, o comprador, se a pessoa não souber, o comprador não souber, eu vou falar, olha, seria melhor que a gente lavrasse um contrato aí, uma cessão de direitos possessórios, né, para o negócio ficar, para mim poder te transferir o meu direito de posse. Isso, sempre isso. Ser bem claro para não dar confusão. Quem compra sabe que está comprando, não pode amanhã depois, você me enganou, né? Então, hoje o ser humano está muito agressivo, e o ser humano, na hora que dá algo errado, ele quer arrumar um culpado, né? Ele nunca é ele, né? É o outro. Então, o que tem que fazer? Fazer a coisa certinha, né? Para não dar dor de cabeça. Então, no caso, eu pergunto só porque se de repente o comprador não quiser que seja você, no caso, que lavre, que de repente vai optar por outro advogado lá na região. Okay, não tem problema, faz do mesmo jeito, né? Faz do mesmo jeito e não tem problema nenhum. Sim. Eu tinha mais ou menos... os vídeos são muito bons, né, doutor? Parabéns, hein? Tem muitos anos, né? Muita aula, muita mentoria. Então, ajuda bastante. Quem gosta do assunto, eu falo que ali se torna um especialista, hein? Sim. Tem algumas coisas do direito que, no caso, eu não estudei direito, fica um pouco mais difícil para mim. Mas, olha, 80%, 70% a gente consegue entender muita coisa. A gente fica bem esclarecido. Nota 10. Então, algumas coisas ali eu já tinha conseguido tirar antes da nossa reunião de hoje. Que legal. Fico feliz, a ideia é essa, né? A gente tem que... O brasileiro é muito carente de informação, não só na área jurídica, mas na área de saúde. Eu acho que precisamos, né? Para não cair em golpe, não entrar numa fria, né? Sim. Então, gente, se te faz bem para vocês, vendem mesmo. Eu sou sempre a favor, eu acho que não adianta viver de ilusão, né? A gente sabe que a gente precisa de caixa para sobreviver, para pagar as contas, para investir no negócio. Então, se vocês acham que não vão prejudicar em relação ao espaço, vende. Qual que é a forma de vender? Cessão de direitos possessórios. Isso seria vender antes da hora, né? Pode acontecer e a gente sabe que às vezes a gente precisa de dinheiro naquele momento, porque o ideal mesmo é regularizar, depois desmembra, né, a matrícula, para vender já, vamos dizer assim, já com um registro. Porque aí vocês atingiriam um valor maior, né? A posse tem uma perda de 30%, 40%, em alguns casos até 50% do valor real, né, de mercado. Então, mas isso é o correto se você tem tempo para isso, se você tem caixa para isso. Quando não tem, a gente precisa fazer caixa. E a melhor forma de fazer caixa é vender mesmo, né? Então, não sou contra, não. Tem que fazer o que melhor nos ajuda naquele momento, né? Não adianta viver de ilusão, né? Me veio uma ideia aqui, conversando, veio uma ideia. Se, por exemplo, se eu defino a área que eu quero vender lá, eu traço, eu posso desmembrar ela já poderia desmembrar e deixar essa área já separada para a gente poder fazer teria como a gente fazer um pré-lavramento dessa seção de direitos possessórios, doutor? Seria já deixar ela pré-gatilhada? Eu acho que algo meio esquisito, né? A pessoa quer comprar, olha, tem um contrato já pré-pronto aqui. Eu acho que a pessoa tem que gostar da área, e aí depois, quero fazer negócio. Aí o contrato é feito, a pessoa olha, vê se quer incluir uma cláusula, para passar mais credibilidade, fazer a coisa certinha, né? Uhum. Não, eu falo só no caso, como você tinha falado, que de repente eu posso obter mais um valor, né? Fazendo da forma correta, porque se você ganhou o capião, você vai se tornar com a esposa o dono, o proprietário, né? Isso está muito próximo de ocorrer, é questão de tempo.
Você se tornando dono, você vai fazer um procedimento que se chama o quê? Você vai desmembrar. Você vai transformar uma matrícula talvez em 2 ou 3, né? E aí você consegue vender o imóvel registrado, ou seja, você não vende a posse, você está vendendo a propriedade, a titularidade. Então, costuma vender mais fácil e gera uma segurança jurídica maior para quem está comprando, né? Então, e você atinge um valor maior de mercado. Essa é a verdade, né? Seria super importante para mim. No caso para a gente, seria super importante a gente conseguir obter o maior valor por hectare possível lá no caso. Pensa direitinho, né? Eu acho que vai deixa no imobiliário, avisa um corretor. Se for um bom negócio para vocês, faz, né? Se vê que, vocês querem 100, eu pago um exemplo hipotético, né? Nem sei quanto vocês estão pedindo. Mas é um exemplo. Não, eu pago 20 mil. Você tá vendo que é um negócio que para vocês é uma furada? Foge disso, né? Foge disso. Sim. T'as deux autres questions. Où est-ce qu'on en est passé et s'il y a des gens qui viennent sur notre terre? A Elodie me fez me lembrar aqui, falando agora pouco com o meu irmão, isso aí já aconteceu uma vez, eu já havia perguntado para você. Ontem, falando agora com o meu irmão, agora há pouco, ele me anunciou que lá na nossa área pode ter. Ele teve ontem uma ameaça, alguém por telefone poderia ter uma possibilidade de alguém, um grupo de pessoas tentarem entrar na nossa área ali. E como que ele ficou sabendo disso? Alguém que ele conhece, que ligou para ele, alguém que ele conhece até bem, tô te falando porque alguém me falou que tem um grupo de pessoas lá em União do Sul, o município lá das terras, que estão se preparando para poder tentar entrar ali na sua área. Eu falei, tô te avisando porque, vamos lá, a gente se conhece, então já estou tentando te avisar, no caso lá com meu irmão. Então ele me contou isso, eu falei, bom. Se ocorrer invasão, então né, se ocorrer de fato, aí faz a reintegração de posse. Agora, se de fato tiver prova, né, desse boato, tem que ter prova, faz um boletim de ocorrência, senão não adianta. Mas se tiver prova, um boletim de ocorrência, alguma coisa assim, aí pode ser feito o quê? Uma ação de interdição, de interdito proibitório. Ação de interdito proibitório. O que é ação de interdito proibitório? É uma ação possessória preventiva. Então você faz um interdito proibitório, estrava-língua, para precaver se acontecer, se já tem uma ordem judicial. Então existe uma possessória preventiva, que é o interdito proibitório. Dá para fazer, dá para usar. Mas para fazer essa ação tem que ter prova, né? Dessa iminência de invasão. Então eu penso que a gente vai estar sossegado, porque se acontecer de realmente essas pessoas entrarem na nossa área, a nossa área, nós criamos uma associação. E essa associação, nós estamos transformando aquela associação, somos mais ou menos umas 60 famílias, com 60 propriedades em torno. Então, tem a associação que está criada e o objetivo da gente é criar um assentamento. Associação para fins de regularização, não é um assentamento, para fins de regularização. Então, tem 2 advogados, que são os advogados da associação, eles já fizeram, essa área ela também, ela já está sob um processo de interdito proibitório. Ela já tem um processo, então toda a associação, a área inteira, já está sob um processo de interdito proibitório também. Então, quer dizer, a gente já está, se entrarem, a gente estamos sossegados, então, né? Isso ajuda, porque é uma decisão preventiva. Então, se algo acontecer, você consegue se defender. Preventivo, é bom. Tu peux demander juste parce qu'on en est de notre côté, hein? Si c'est... A Elodie está perguntando, bom, eu sei que isso aí demora muitos anos. A Elodie pergunta, nosso processo, mais ou menos, quanto tempo mais ou menos pode levar e tudo. Eu sei que isso aí leva muito tempo. O processo de uso capião, o processo de uso capião já foi demorado, né? Então hoje nós temos decisões com 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano, 3 anos, mas é muito relativo. Mas eu acredito que não dure 3 anos esse processo, 1 ano e meio a 3 anos. Eu acredito que não passe disso.
porque está bem pautado, tem os documentos, né, que tem que ser juntados. Então eu acredito que não passe disso não. Mas pode acontecer um atraso, pode acontecer, fatalidades acontecem, né, às vezes aparece alguém se habilitando, o processo se torna litigioso, mas normalmente uns 2 anos e meio, 2 anos, nessa região que nós estamos fazendo. Doutor, eu não sei, lá é realmente uma área de litígio. A área ela veio realmente uma área que está litigiosa. Nós estamos com o processo de uso capião, que representa a porém, existem outros litígios na área. Por exemplo, a pessoa que se diz dona, ela formou um processo de reintegração de posse, porque ali, na verdade, era uma área muito grande, onde eu comprei a posse de alguém e parece que essa posse foi de pessoas que entraram, né, na área de alguém que aparentemente tinha documentos e depois, no final da conta, tinha documentos, mas eram de grilo, né? Então, tem tudo isso e eu não sei se... Eu penso que, às vezes, em função disso tudo, pode ser que o processo de uso capião, esse nosso, eu acho que vai levar um pouco mais de tempo. Até a gente conseguir... Agora, o lado bom é que, enquanto esse uso capião estiver em andamento, além do efeito direto, né, que é a decisão, ele é um escudo protetor, ele protege vocês, né? Enquanto nós temos um uso capião em andamento, dá para usufruir da súmula 237 do Supremo. Então, nós temos um guarda-chuva, em regra, um escudo protetor. Então, daria aí para a gente... claro que a gente se preocupa sempre com a decisão definitiva, né, a decisão final, direta, mas o fator do uso capião estar em andamento já é maravilhoso, porque nós temos um escudo protetor, né, nos defendendo. Na força de ouvir os seus vídeos, isso eu já entendi. Eu sei que a gente tem essa proteção, a proteção é um direito muito válido. Me ajuda bastante. E com isso eu estou tranquilo. E também fiquei mais tranquilo também depois que nós conseguimos... Eu não sei, doutor, se eu tenho que estar sempre informando para você de tudo que está acontecendo ali, e eu não sei se eu tenho que enviar alguns documentos, se seria bom eu estar enviando, uma vez que o processo já está feito, está em andamento, está tranquilo. Porque de algumas coisas nós fizemos ali já. Não, manda assim. Quando a gente comprou, era uma área... O uso capião, nós juntamos provas no início, às vezes pedimos prazo suplementar, mas até a decisão nós podemos fazer petições juntadas, novos documentos, isso é possível sim. Então, se tiver algo novo, manda para nós, manda no WhatsApp do escritório em PDF ou por e-mail, e eu faço a juntada sim. Analiso se é um documento necessário e faço a juntada com muito carinho. Sim, porque quando... Por exemplo, coisas que eu acho seria bastante importante para a gente, quando a gente chegou lá, por exemplo, ainda não tinha nem eletricidade. Era realmente só uma reserva de mata amazônica. Então, ali nós já fizemos caminho, já trouxemos a internet, já trouxemos a eletricidade. E, quer dizer, já pré-definimos uma parte de áreas que a gente queria explorar. Então já tem tudo isso feito, isso foi investimento, tudo isso foi recurso próprio. Então, quer dizer, já bastante coisa foi feita depois que a gente comprou. Isso aí foi compra em maio de 2020. Entendi. Donc, du coup, il dit qu'il y en a encore pour combien de temps? Ça peut durer 3 ans. D'accord, mais là, on en est où pour lui, c'est bientôt fini. 3 ans, plus ou moins, 4, 5. Os campeões, il faut que tu dises. Demande-lui où est-ce que... Il a dit 3 ans, chez lui. Encore 3 ans? Mais 3 ans? Elodie está querendo, porque ela não tinha compreendido. Ela está perguntando, então, quanto tempo mais duraria o nosso processo de campeão. Eu estou falando para ela que pode durar 3 anos, pode durar 4, 5. Eu calculo que esse uso campeão dure aí 2 anos e meio a 3, né? Pelos julgados que eu estou acompanhando, pelos andamentos. Então, eu acho que não ultrapassa 3 anos, não. Tomara que esteja certo. Claro que tem, né, é uma previsão. A gente não tem certeza, porque a gente depende de um juiz, né? A gente depende de um terceiro. Quando depende de um terceiro, a gente não sabe o que pode acontecer, mas eu calculo 2 anos e meio a 3 esse processo.
no local que caiu, na vara que caiu, né? Com o juiz que caiu, pelo perfil que eu fiz o levantamento. Certo. Donc nous, il ne nous reste pas trop long. Mais, bon, eu ia... 3 ans, j'ai même Bah, dit, encore. entre 2 ans et demi. Oui, mais au total, ça fait déjà 1 an et demi. Ele dit au total 2 ans e meio, 3 anos. Bom, doutor, bom, eu não sei, eu fico, como eu estou bem a parte dos problemas que tem lá na área, eu fico pensando, imaginando aqui comigo, eu não sei se só o uso capião seria a solução de tudo lá pra gente, é isso? Registral seria, né? Nós temos duas regularizações, a registral e a regularização administrativa. Registral, o uso capião resolve, o imóvel vai para o seu nome, né? Você se torna dono, proprietário, ou seja, muda de status, segurança, possibilidade de venda. Sim. Então, o uso capião tem 4 fases, né? Qual que é o passo a passo do uso capião, da ação do uso capião na justiça no Brasil, aqui no Brasil? A primeira fase é a postulatória, a segunda é a citatória, vamos citar os confrontantes, os últimos proprietários que constam na matrícula ou seus herdeiros. A terceira é saneatória, o que é a saneatória? Algumas dúvidas que o juiz possa ter, o juiz, o poder judiciário. E a última, decisória. Entre a saneatória e a decisória tem a perícia, né? A perícia topográfica, o juiz nomeia, a juíza nomeia um perito para fazer um levantamento topográfico. Então, tem 4 fases do uso capião. Eu acredito que esse uso capião vai ser rápido, não vai demorar mais que 2 anos e meio, não. Acho que uns 2 anos e meio, 3. Só se alguém se habilitar, contestar, mas eu também não acho que vai acontecer isso, não. Então significa que daqui para o final, uma vez que sair a decisão, então vai ter todo esse processo de alguém que é enviado para poder fazer a verificação topográfica. Perfeito. Então tem tudo. Sim. É feito isso. Na verdade, o processo do uso capião ele é bem minucioso, né? Porque eu preciso descobrir a área fática, eu preciso fazer esses levantamentos. O judiciário faz, né? Ele é obrigado a fazer. Então é bem minucioso. O que atrasa o uso capião, na verdade, tem vários usos capiões no Brasil todo, literalmente. Judicial, com menos de 1 ano. Mas o que atrasa o uso capião é a fase estatória, né? Às vezes enrosca um pouquinho na fase estatória, ou às vezes a oposição. O que é oposição no uso capião? A pessoa se habilita ao processo, falando, esse imóvel é meu, eu que tenho a posse também, né? Ou alguém apresenta uma contestação, que é uma forma de oposição também. Nós temos 2 formas de oposição no uso capião. A habilitação como terceiro interessado e a contestação. Então, essas 2 peças, né, fazem com que atrase o uso capião, porque o judiciário tem que pedir para você se manifestar a respeito da oposição, seja contestação ou habilitação. Então, isso vai atrasando o processo, isso vai deixando o processo demorado, né? Sim. Não. Assim, então, sendo assim, aí eu sou capaz de entender melhor que da importância do uso capião. Então, no final, uma vez que é decidido, verificamos toda a topografia, todos os pontos, já referenciamento, tudo bom. Sim. Pontos importantes, né? Hoje uma aluna perguntou, professor Júlio, tem uma diferença muito grande entre o uso capião de imóvel urbano e rural? Não tem, se você parar para pensar, não tem, os requisitos são os mesmos, é a mesma coisa, né? A grande diferença do uso capião do imóvel urbano ou comercial para o rural é que o rural tem que provar que é rural, né? Então eu tenho que juntar o CAR, o CECIR, eu preciso juntar documentos dispensáveis para provar que o imóvel é rural. Mas só isso também. Porque se a gente for pensar, o uso capião eu tenho que provar o quê? A posse, mas pacífica nos domini. O que eu preciso provar no uso capião para ganhar com facilidade é a posse, ela pode ser direta, indireta, alternada, né? Posso alugar, posso arrendar, eu tenho posse. Então posse eu tenho que provar no uso capião. Mansa e pacífica, certidão de distribuidor civil. E ânimos domini são as benfeitorias que eu realizo. No uso capião de imóvel rural, seja judicial ou extrajudicial, a única diferença é que eu tenho, quando eu tenho o CAR, o CECIR, são cadastros rurais, né, específicos rurais. O ITR, que é o tributo rural. Então, a única diferença seriam esses 3 documentos, mas em regra os requisitos são os mesmos, as teses são as mesmas, né? Sim. Não, perfeito, doutor. Olha, então, para mim, era o que eu precisava de saber, era disso, porque se
se eu decidi, era a questão do desmembramento. Se eu decidir desmembrar entre eu e meu irmão, ok? Ou se a gente decide de desmembrar para poder realizar uma venda. Qualquer dúvida que surgir, estou à disposição, tá bom? Para a gente conversar, mandar pelo WhatsApp. Então, vamos fazer o melhor. E esses documentos novos que estão surgindo, manda para mim sim. Se possível, manda no mesmo e-mail. Tá? Ajuda sim, claro que ajuda. Vamos juntar. Sim, os documentos novos, eu penso que eu, na situação de posse, né, minha situação de posse, eu penso que eu tenho toda a documentação. A única coisa que eu tenho feito a cada ano é falar, eu pago os impostos, né, ITR, CCIR, que eu tenho a cada ano eu atualizo, CCIR, ITR, e as declarações. Não tem muita coisa, né, na verdade. O que mais tem e que a gente tem feito são benfeitorias, né? Isso, vai guardando as notas fiscais, recibos, vai guardando. E se já tem uma quantidade, já manda para nós aqui. Sim, então tá. Sim, manda sim. As faturas de internet. Isso, pode mandar sim. Sim, vou passar em sim, então. Assim que possível já passo, porque é verdade, isso eu ainda não passei. Nós juntamos e deixamos o processo mais robusto. Então pode mandar, viu? Manda assim que vou analisar realmente se é pertinente. Sendo pertinente, vamos fazer a juntada assim. Pode mandar, tá bom? Perfeito. Então, um abraço, qualquer coisa eu tô aqui. Fiquem com Deus, tá? Os dois, saúde, paz, amor, e qualquer coisa eu tô aqui. Tá bem, tudo de bom e boa continuação aí para você também e muito obrigado. E parabéns pelos vídeos que são muito bons, né? Que muito bom, que bom. Fico muito feliz que vocês gostaram. Obrigado. Tchau, gente. Um abração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Prazer em revê-los, tá?